A gente fez um episódio aqui uma vez falando sobre amargura. Raiz de amargura. Raiz de amargura. Sim, a palavra, a Bíblia tem uma sentença sobre isso, não é nenhuma. Ó, quem mantém raiz de amargura não. Primeiro explica para as pessoas o que é amargura. A amargura é o ressentimento. Alguém que muitas vezes até foi vítima, mas não consegue, ele não consegue entregar o perdão. Não consegue olhar e liberar o perdão, e aquilo ali vai crescendo. É aquela mágoa que vai se tornando tão enraizada que é um câncer. Ela está matando aquela pessoa. Porque perdão, nós entendemos que a gente não perdoa a outra pessoa por ela, para que ela seja livre. Nós perdoamos para nós sermos livres. A outra pessoa, se ela praticou um mal, ela que se arrependa, e aí Deus vai perdoar ela e ela vai mudar de vida. O meu perdão não muda a vida dela, mas muda a minha vida. E a raiz de amargura é aquilo que vai crescendo, né? Tem pessoas que chegam a sentir ódio, sentir aquela coisa de querer morrer e matar. Eu tenho casos em que pessoas têm muitas vezes até aquela novelinha de como vai matar, como vai ferir aquela pessoa que magoou ela, e aquilo vai crescendo e vai trazendo outros pecados, porque a raiz de amargura ela não caminha só, ela sempre vai ter suas companhias, a culpa, porque aí a pessoa sabe que ela não está bem, ela sabe que aquilo não é bom, e a culpa vai estar ali, quando ela for orar, ela mesmo não consegue acreditar na sua própria oração. Ela sabe que tem um ponto negativo nela, mas muitas vezes não consegue resolver. Então, a raiz de amargura, eu acho que é uma das coisas que o crente tem que correr e falar, isso não me pertence, eu não quero, porque o próprio Jesus falou, se vocês não aprenderem a perdoar, vocês não podem ser perdoados. Então, não é uma escolha minha, eu vou escolher perdoar. Eu perdoo se... Não, eu preciso, eu devo perdoar, porque senão eu também não vou obter o perdão do Senhor. Porque eu não posso receber o que eu não entrego. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Essa é a matemática do céu. Quer, primeiro faça. A amargura ela pode trazer doenças? Muitas, físicas, mentais e emocionais. A amargura pode fazer uma pessoa ficar tão vulnerável ao ponto de ficar depressiva, ansiosa, de ter problemas físicos, tem enfermidades ligadas inteiramente à amargura. Enfermidade, principalmente mulheres, enfermidades de útero, enfermidades relacionadas até mesmo casamento. Tem muitas pessoas dentro de suas casas que elas não estão amarguradas com quem está lá fora, é com quem mora dentro. E ela não percebe que está ferindo a si mesma. Então, as doenças elas acompanham a amargura. Muitas pessoas que a gente pega com casos sérios, até mesmo de opressão, de influência severa, de possessão, está ligada à amargura, muitas vezes do abuso, da violência que sofreu, daquelas coisas que aconteceu que ela não conseguiu lidar, e ela está enferma, ela está doente. E aí, quando se trabalha com ela, para ela perdoar, para ela entender que ela tem que romper, que ela tem que se desligar, começa o corpo físico também a receber a saúde. A mente dela fica muito mais aberta, muito mais livre, e não se fala do emocional, né? É incomparável uma pessoa que vive, que perdoou, e uma pessoa que não perdoou. Sim. A paz é incomparável. A amargura, ela pode estar escondida, pastora? Às vezes a pessoa, ela passou por tanta coisa, aquilo ali já causou tanto problema, tanta doença, tanta opressão, tanta legalidade, que a pessoa nem tá percebendo mais que cauterizou. Cauterizou. Cauterizou, sim. Uma pessoa pode viver em amargura e achar que já perdoou, porque ela simplesmente um dia fez uma oração. Mas ela não tratou, ela não consegue sentir a diferença dentro dela, mas ela fez a oração. É aquela coisa assim, ó, tá no culto lá e o pastor diz, você tem que perdoar. E ela diz, olha, eu quero perdoar fulano. Ela verbalizou, ela falou, mas ela não trabalhou esse perdão. Ela não foi lá e analisou a si mesma, ó, essa pessoa fez isso para mim, eu estou perdoando ela. O perdão é muito maior do que as pessoas pensam, ou melhor. Muito mais do que falar. É muito mais do que falar. Perdão tem níveis. Eita, níveis. Níveis. Isso dentro da libertação, assim, ó, a gente fala muito. Níveis de libertação, níveis de perdão, níveis de cura. Há níveis. Uma pessoa pode estar no superficial ali da cura.
ou ela pode descer e se aprofundar e viver coisas extraordinárias dentro dos níveis Mas que aí ela vai. agora eu me interessei. Quais são os níveis de perdão? É aquele perdão, tipo, eu perdoei para conviver. Vamos dar um Certo. exemplo aqui, o marido. Uhum. O marido adulterou, mas a mulher não vai separar, porque tem Certo. filho, tem isso, então ela faz o quê? Ela perdoou. Eu perdoei ele, está aqui dentro de casa, mas está lá dentro dela, Uhum. remoendo, Fica remoendo. guardado, né? Está guardado. Uhum. Mas ela perdoou, ela está vivendo junto. Então, esse é um nível. Ela perdoou para conviver, para não perder o casamento. Agora ela vai perdoar porque ela quer ser sarada. Então, ela vai confrontar a si mesma e ela vai enfrentar o problema, ela vai enfrentar a dificuldade, ela vai resolver o problema. Esse é um outro nível. Ela precisa se desfazer daquele sentimento, da insegurança. Eu perdoei, mas eu estou insegura ainda. Eu tenho medo que saia, eu tenho medo que faça de novo. Que nível de perdão é esse? Um nível que eu ainda estou aprisionada? Tá aprisionada. Eu estou aprisionada. Aprisionou, né? Está aprisionada. Então, o nível de perdão que nós deveríamos querer é aquele que a palavra fala. É o genuíno, é aquele que não vai deixar nenhum resquício daquilo que aconteceu. Mas a pessoa passou por esse nível, essa verbalização, ela já passou por um nível. Já começou. E na verdade, é o processo. Ela precisa agora se aprofundar dentro E disso. essa questão, por exemplo, eu perdoei, mas não quero do meu lado. Já é um. Eu acho que isso Outro nível. depende. Por quê? Vamos pensar que a pessoa que magoou, que feriu, não é benéfica para essa pessoa. Vamos pegar um caso mais extremo, mais sério, de um abuso sexual. Perdoei, Sim. mas eu não quero mais perto de mim. Então, isso a palavra nos permite cuidar de nós mesmos. Sim. Mas aquela coisa assim, não pode ser egoísmo, mas eu tenho o direito de cuidar de mim mesma. Aconteceu algo, a pessoa me feriu, e eu sei que se ela voltar, ela vai ferir de novo, eu vou passar tudo de novo, eu tenho o direito de perdoar, abençoar ela, mas não conviver. Isso é um direito nosso. Uhum. Porque senão seria terrível, eu teria que conviver com as pessoas. Sim, claro. Então, eu acredito que isso também, isso é muito a pessoa olhar, observar o que quer para ela, né? Mas, por exemplo, falar assim, eu não aguento mais olhar na cara daquele irmão lá. Não, isso aí a pessoa está perturbada. Isso aí não tem nada a ver com mago, isso aí resolva os seus problemas. Na verdade, como é que eu vou estar dentro de um lugar e eu não posso olhar para o irmão? Isso não faz sentido. Eu estou falando de coisas mais sérias, né? Eu acho que tem coisas assim, que o crente não deveria nem se dar o luxo de chegar a esse tipo de picuinha, né? Eu acho que isso é um perder de tempo, né? Verdade, Na verdade, você está numa igreja, por exemplo, você está com raiva do teu irmão. Como assim? Não está no mesmo culto? Não está no mesmo lugar? Você não vai estar com raiva dele. Infelizmente, tem gente tipo assim. Infelizmente. E sabe qual é o problema? Não é o outro que está sendo roubado, é ela. Ela mesma. Ela está sendo roubada espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. A sua mente está ficando alienada. Porque, sim, a mágoa vai deixar uma pessoa alienada. Tem muita gente que por aí, cristão, que tá fora da igreja, que foi embora, só porque o pastor ministrou uma palavra e ele não gostou. Vamos ser bem sinceros, igreja não deveria ser para isso, para gostar ou não gostar. A palavra não é para nós gostar, a palavra é para nos confrontar e nos limpar. Sim. Se confrontou, a pessoa deveria ficar muito feliz, porque é sinal de que Deus estava tocando nela. Então, eu acho que esse é uma inversão de valores. Mas aí, nesse caso, esse exemplo que eu estou trazendo, eu vi isso. Sim. O pastor prega, a pessoa leva pro pessoal. Sim. E E vai embora. E vai embora e some. E aí tá anos fora da igreja. Por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. E tá até hoje culpando a pessoa. Que essa é uma raiz de amargura. Eu não aguento mais, eu não quero saber mais de igreja, porque pastor é tudo assim, é tudo desse jeito. Sim. E daí entra a amargura, né? Amargura. Porque cresceu o sentimento a ponto de tornar ela refém. O sentimento está conduzindo ela. Ela não está mais conduzindo a si mesma. Porque tem pessoas que são conduzidas pelas coisas negativas. Ela não conduz a sua própria vida. Ela não está no controle. Quem está no controle é aquilo que o próprio adversário colocou dentro dela e ele usa para controlar ela. Se uma pessoa, ela ficou magoada com o pastor, foi para o mundo, se Jesus voltar, ela ficou. Ela perdeu mais do que a saúde. Ela perdeu a salvação, perdeu a sua alma. E aí?
Imagina. Hum. Então, isso é muito sério. Eu acho que as pessoas, eu acho que a gente precisa parar e olhar e falar, eu vou dominar a mim mesma. Chega de ser De olhar para o dominado. homem, né? Eu quero ter uma vida com Deus, da maneira que a palavra fala, e eu vou entender que pessoas são falhas. Aí entra uma questão também que, é, infelizmente, tem muitos cristãos que são muito idólatras. Às vezes ele não idolatra uma imagem. Ele não idolatra um Deus, nada. Mas às vezes ele idolatra a religião, o pastor. Olha, o olho dele é 100% pro homem, né? Então não tem uma vida de intimidade com Cristo. E esse cristão, ele olhando pro homem, uma hora ele vai se decepcionar, Com certeza, porque o ser né? humano é falho. E principalmente alguém que você olha muito, é bem mais fácil de você achar o defeito uma hora dessa. Então, eu penso que se uma pessoa, ela olha para si e sabe que o foco dela é Jesus, é a salvação, ela vai procurar se limpar. Porque a palavra diz que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória à imagem de Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais perto eu estou das coisas do Senhor. Mais longe eu não tenho como justificar. E o homem não será a minha justificativa. Eu estou seguindo o pastor. Uma hora você vai olhar para uma coisa que ele não gostou e você vai ficar no caminho. Então, eu acho que as pessoas, como eu falei, nós precisamos dar mais valor para a salvação e para Jesus. Dar mais valor, sabe? Isso é real. O inferno é real. Se Jesus vir agora, eu tenho que estar pronto para subir. Dá mais valor do que para essas coisas pequenas. Uhum. Às vezes eu penso que, olhando para algumas situações, eu tenho a impressão que as pessoas acham que Jesus não vai vir. Está demorando demais. Então dá para fazer o que quiser. Que sempre vai dar tempo. E não é verdade. A gente precisa estar pronto. É isso que a palavra diz. Porque Jesus pode não vir para todos, mas pode vir para mim. E aí, como é que fica? Então, essas coisas pequenas que se transformam em coisas grandes, porque as pessoas deixam, eu acho que elas são as piores, porque são as menos cuidadas. O pessoal olha e diz, eu não roubo, não mato, não faço isso, não faço aquilo, não sou mais feiticeiro, não sou mais idólatra, mas tem um monte de coisa pequena dentro da casa dele que ele tem que tirar. Tem um monte de coisa pequena dentro dele que ele tem que tirar. O egoísmo, eu sou assim, eu nasci assim. Meu, entende? Não entendeu ainda o que é servir a Jesus. E servir Jesus é a coisa mais maravilhosa, porque quanto mais limpo, mais abençoado nós somos. Bom, idolatria é uma das coisas que tem consequências, né? Sim. E no antepassado, né, os seus pais que idolatraram outros deuses, também isso pode causar uma questão de heredição malditária, uma consequência para os filhos, né? Mais para Sim. frente. Agora pensa, se uma pessoa cultuou demônios que agem por detrás de uma imagem, porque é isso que fala em Coríntios, que por detrás das imagens consiste demônios, tem demônios. Ninguém está lá cultuando e fazendo aliança com aquela imagem criada pela mão do homem. Está fazendo aliança com quem está por detrás daquela doutrina. E esses demônios vão continuar ali atuando até que alguém faça o que Tiago falou. Resista a Satanás e ele vai fugir. Olha, isso aqui eu acho que foi a virada de chave para mim. Resista o diabo e ele vai fugir de você. Lógico que o versículo começa, se submetam a Deus, à vontade do Senhor, fiquem alinhados com o que Deus falou e agora resista. Mas e quando eu nem acredito no diabo? E quando eu acho que o diabo está tão longe de mim que eu não preciso nem me preocupar porque eu aceitei Jesus? Como Já sou santo, né? Já sou santo. Eu tenho uma coisa que eu vivi assim, foi terrível. Dentro de uma situação espiritual, eu estava orando uma vez por uma pessoa e chegou um obreiro, não vou falar de qual denominação, mas ele era obreiro lá, consagrado e tudo mais. E aquela pessoa bem religiosa, sabe? Que demônio, ai meu Deus, demônio chega perto da casa de crente. E enquanto eu estava conversando com aquela pessoa que estava com problema, ele falou assim, na minha casa demônio não chega nem 2 quilômetros, porque eu sou comprado no sangue do Cordeiro. E eu conhecia a história daquela pessoa. Eu olhei e falei, olha, pode até ser que da tua casa não chegue perto de vez em quando, mas da semana passada que você teve que dormir lá em tal lugar porque a tua esposa te tocou de casa, com certeza lá ele estava.
Entende? Aquela pessoa, ela estava com um casamento fracassado, a ponto de ter que dormir em outro lugar por causa da briga. E na cabeça dela, porque ela tinha uma consagração, era um crente, o mal não chegava nem perto. Acha que essa pessoa algum dia resistiu aos demônios? Nunca, porque ela nem acreditava. Eu não posso resistir ao que eu não acredito. Eu não posso lutar para que a minha casa esteja resguardada. Eu não posso vigiar se eu não acredito que algo está tentando lutar ou tentando me roubar. Então, eu acho que essas maldições relacionadas à idolatria são, de certa forma, deixadas de lado. Eu quebrei a aliança, porque quando eu fiz a oração, eu falei que eu não acredito mais. Tem muitas pessoas que dizem que ela não acredita mais. Como se fosse uma mentira o que ela viveu, no sentido aquilo não teve importância. Eu não sei aqui, mas eu conheço muitas pessoas que ainda frequentavam lugares de idolatria, mesmo sendo crente. Por quê? Porque para ela não era tão sério. A idolatria não é tão séria. Ela não vai lá na macumba porque a macumba é mais pesada. Deus o livre lá no cemitério. Mas a imagem aqui não é tão problemática. Dá para conviver com ela. E eu estou falando de pessoas crentes. Por falta de entendimento de quem age por detrás. E sim, eu acredito que a pessoa ela tem que resistir aos demônios. Mesmo crente, ela tem que quebrar as legalidades, as alianças. Pastora, mas não foi ela que fez. Ela já nasceu no ar evangélico, ou quando adolescente foi para a igreja e agora... Mas ela quer olhar se tem ou não batalha? Olhe para os sintomas. Se a vida dela vai muito bem em todas as áreas, glórias a Deus. Que não se preocupe. Mas se ela passa a luta, tem dificuldades, que se preocupe. Não é verdade? Quais que são as consequências da idolatria, pastora? A idolatria, uma das coisas que a gente mais nota na oração é frieza espiritual. É uma das áreas que os demônios da idolatria mais agem. Exatamente pela doutrina deles. A doutrina da idolatria é uma doutrina ela é uma doutrina mais bonita à vista, mais pura. Eu não estou falando que seja, estou falando que dentro daquilo que é colocado. Uhum. É uma coisa que aparentemente é mais santa. Vou dar um exemplo. Diferente de uma pessoa que vai lá no cemitério para matar o bode e sacrificar para os guias, acender uma vela e fazer uma reza bonita, aqui parece bem mais bonito. Então parece que não precisa lutar muito. Sabe? Parece que dá para ficar daquele jeito. E não combater esses demônios muitas vezes leva à frieza espiritual. A pessoa até quer, ela ama o Senhor, mas ela não consegue caminhar na vida espiritual. Ela está muitas vezes alienada espiritualmente. Ela dá um passo para frente e outro para trás, para frente e para trás. Ela não sai do lugar espiritualmente, ministerialmente. E qual é a consequência disso? A palavra diz que Deus vai dar galardão para quem faz. Eu não posso receber nada pelo outro. Então, eu acho que a consequência é muito mais dentro do que os demônios estão roubando ela lá para a eternidade do que muitas vezes aqui. Ou só aqui. Às vezes a pessoa pode falar assim, eu não idolatro outros deuses, não idolatro imagens, mas o cristão ele pode idolatrar o quê, por exemplo? Filhos, a si mesmo, pessoas, dinheiro e tudo o que toma o lugar de Deus. Uma pessoa, Deus tem que ser o centro. Deus tem que ser o centro. E tudo em torno disso. Mas se algo toma esse lugar, então isso é a sua prioridade. E a palavra deixa clara. Ame a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E ame a si mesmo e ame o teu próximo. Então, se uma pessoa ela deixa de viver para Deus, vamos pegar aí um exemplo de uma pessoa que ela não vive uma vida ministerial, não busca, porque ela tem que viver para o filho. A prioridade dela é o filho. E o pior disso é que aquele filho não está protegido. É o contrário, ele está vulnerável, porque quem vai proteger esse filho é Deus. Mas se Deus não é a prioridade daquela casa vai estar lutando com a força do seu próprio braço. Então, as pessoas podem idolatrar muitas coisas. O dinheiro. Eu vivo para o dinheiro, eu vivo para aquilo que ele me traz. Eu não estou falando que o dinheiro é ruim, é o contrário.
A prosperidade, ela é vinda do Senhor e ela tem que ser desejada por nós, até para nós glorificar o nome do Senhor. E combater os demônios da miséria, que isso é bíblico, com a prosperidade que o Senhor nos dá, glorificando o nome dele. Mas, quando o dinheiro toma o lugar de Deus, ele é um ladrão dentro da tua casa. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre quando você se torna escravo do dinheiro, ele manda em você. O dinheiro ele tem que ser teu servo. Mas quando você é servo dele, ele que te comanda. E se ele te comanda, ele é teu Deus. Gostou desse corte? Quer assistir o vídeo completo? Então clique aqui no link que está aqui na descrição do vídeo e assista.